Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para falar, como nós já tínhamos mencionado, de alguns pontos interessantes da medida provisória, de algumas situações bem relevantes que têm sido comentadas no nosso meio jurídico, direito do trabalho, nesses dias. Então nós estamos aqui nos últimos detalhes para já iniciarmos a discussão, já iniciarmos a troca de informações com os senhores. Vamos só aguardar o pessoal ir entrando aqui na live para nós já darmos início ao conteúdo. Mais uns 2 minutinhos e nós já iremos iniciar o conteúdo. Já quero aqui dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui, os nossos clientes, os nossos parceiros. Aqueles também que não são clientes, já vou falando aqui. VS Serviços Contábeis, Yasmin, Cleusa Rezende, Salman Mustafa, Kelly, Fabi, Márcio, Rayane, Amanda. Boa tarde, Cleusa. Vivian. Todos vocês que estão conosco, nós agradecemos desde já a presença. Bom, então vamos lá, nós já temos algumas pessoas já participando, algumas já mandaram algumas perguntas e eu quero iniciar o conteúdo da live já trazendo de primeira mão a alteração promovida pela medida provisória 932, que saiu ontem à noite no Diário Oficial, com relação à redução das alíquotas do Sistema S. Então, algumas entidades do Sistema S foram afetadas por essa redução, como por exemplo o SESI, o SESC, o SEST, o SESCOP, SENAC, SENAI, SENAT e até mesmo o próprio SENAR. Então, todas essas entidades elas sofreram uma redução nas alíquotas, que é o que nós conhecemos na hora de fechar a folha como o percentual de outras entidades. Então, provavelmente nos próximos dias a Receita Federal deve estar editando o anexo 2 da Instrução Normativa 971 de 2009 para dispor dos novos percentuais de outras entidades incidentes sobre a folha de pagamento. Então, você pode conferir melhor isso no próprio texto da medida provisória. Acho que não convém falar os percentuais de cada um deles, porque já está de forma bem clara no conteúdo da medida provisória. Mas só para os senhores saberem, essa alteração ela se dá a partir da competência abril. No artigo 3º da medida provisória, ele fala que essas mudanças entram em vigor, ou seja, a própria medida provisória só entra em vigor a partir de 1º de abril. Então a folha do mês de março, que é a que os senhores estão fechando agora, até o 5º dia útil de abril, ela não é afetada. Então essas alterações elas vão afetar só as próximas folhas entre os meses de abril até junho, que é o final da vigência lá, que a medida provisória coloca dessa redução. Superado essa questão da redução do Sistema S, algumas pessoas mandaram algumas perguntas, e aí eu vou tentar discorrer delas ao longo que nós formos abordando cada um dos assuntos. E aí eu peço até a ajuda da Carol e o Marcos, que conforme eu for entrando em cada assunto, se tiver alguma pergunta, algum questionamento já relacionado ao tema, vocês me comuniquem, por gentileza. Pode deixar. Então vamos lá, como regra geral, vamos entrar no contexto da medida provisória 927 de 2020, que foi a flexibilização disposta pelo governo federal para facilitar e para dar saída aos empresários nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo, de onde está todo mundo meio perdido, não se sabe ao certo o que deveria se fazer. Então o governo editou a medida provisória 927 para dispor de algumas hipóteses que nós podemos
tratar e colocar em prática agora, nesse momento de calamidade pública, incluindo o decreto 6, ele fala que o período de calamidade pública vai se estender até 31 de dezembro de 2020. Pode ser que isso seja postergado, pode ser que seja antecipado, mas a princípio essas medidas que estão dispostas na medida provisória vão ter alcance pelo menos até 31 de dezembro de 2020. Só que isso se trata de uma medida provisória. Isso pode ou não passar no Congresso Nacional. Então, tendo a hipótese em que ela não seja aprovada pelo Congresso Nacional, provavelmente saia um decreto legislativo regulamentando o que se aplica, quando aplica, o que não vai se aplicar mais, para regular os fatos que aconteceram durante a vigência da medida provisória. Na ausência desse decreto por parte do Congresso Nacional, a medida vai produzir efeitos enquanto ela estiver vigente. Então, pelo menos pelo prazo inicial de 60, podendo ser prorrogado por mais 60, ela está válida e produz efeitos jurídicos normalmente. Uma das hipóteses previstas na medida provisória, que inclusive é uma flexibilização lá do artigo 468 da CLT, que fala que as alterações contratuais elas passam pelo critério do aceite do empregado, ou seja, ele tem que concordar e ainda assim desde que não causassem prejuízo. Então, uma das regras que foi alterada de forma unilateral foi a alteração da modalidade do contrato de trabalho. Um contrato que antes era executado em modalidade normal, presencial, pode passar a ser executado de forma transitória, né, enquanto o empregador entender que isso é cabível, na modalidade de teletrabalho ou home office, ou trabalho em casa, a maneira que os senhores quiserem chamar, mas é claro que tem algumas diferenciações entre home office e teletrabalho. O teletrabalho pressupõe que se utiliza-se de métodos, né, principalmente via internet, via meios informáticos, para se executar. Diferente de um home office, por exemplo, que eu posso ter uma costureira que antes trabalhava na empresa, a empresa levou a máquina de costura para dentro da casa dela, e isso é home office, mas não é teletrabalho, porque ela não se utiliza de meios informáticos para executar o trabalho. Então tem essa pequena diferenciação, mas o legislador colocou tudo no mesmo, como se fosse o mesmo contexto. Mas é claro que quando você vai estudar, a gente percebe que tem uma certa diferenciação de cada um desses assuntos. Então o empregador pode fazer isso de forma unilateral e aí apenas tem que notificar o empregado, não é uma concordância. Veja que a medida provisória coloca que o empregador pode fazer isso. Então, uma vez que o empregador pode fazer, ele vai comunicar ao empregado a sua decisão e em 48 horas mudaria-se o regime de trabalho normal para teletrabalho ou home office ou trabalho em casa. Isso pode ser feito durante esse período que durar a pandemia, é adequado, né? E a medida provisória coloca que isso deve ser ajustado entre o empregado e o seu empregador em um termo escrito. Então é adequado que esteja discriminando de forma bem detalhada cada uma das coisas que vai ser adotada, se vai ser dada uma contrapartida para o empregado, por exemplo, para ajudá-lo com a energia elétrica, com o pagamento de internet, coisas do gênero. Então é adequado que isso tudo esteja detalhadamente feito no termo aditivo ao contrato de trabalho, no termo de aditamento ao contrato. Essa infraestrutura ela pode ou não ser ajustada, vai depender realmente do que o empregado e o empregador, né, acordarem nesse momento de transição. Um fato interessante com relação ao teletrabalho, ao home office, é que a própria medida provisória ela coloca que isso abrange também os aprendizes e os estagiários. Quando nós falamos de aprendizes e estagiários, nós falamos de contratos que têm diferenças do contrato normal de um empregado comum. Por exemplo, as duas situações elas requerem supervisão. Então, tanto o aprendiz quanto o estagiário, eles precisam ser supervisionados. Como é que o empregador vai fazer isso? É claro que tem como fazer, você consegue, sei lá, tirar 30 minutos da jornada normal dele para o seu supervisor, verificar como está sendo desempenhado. Então a empresa tem que criar e-mails para tentar proporcionalizar, para tentar viabilizar que essa supervisão realmente aconteça.
Então, assim, é claro que as medidas foram tomadas para enfrentamento desse momento que nós estamos vivendo, que é uma situação que ninguém de nós esperava, pegou todo mundo, né, não meio de surpresa, mas nós já tínhamos visto isso acontecer nos outros países, só tardamos em tomar algumas providências. Mas a princípio, né, ninguém estava esperando dessa forma que fosse acontecer. Então essas medidas elas foram feitas para tentar equilibrar como ficariam as relações de trabalho, as relações de emprego nesse momento. Então assim, tem que tomar bastante cautela. Eu tentaria ao máximo colocar realmente meios que possa acontecer essa supervisão, ainda que de forma à distância, ainda que com videochamada, alguma coisa nesse sentido, com o estagiário e com o aprendiz. Já o empregado ele não é abrangido, né, por essa supervisão direta. Uma outra hipótese, eu até não vou me deter tanto no conteúdo da própria medida provisória 927, porque a doutora Valéria ela já gravou um vídeo que está inclusive disponível no YouTube, está disponível no site da Objetiva, de comentários feitos a respeito da medida provisória. Então eu queria nesse momento que nós focássemos um pouco mais em pontos polêmicos que realmente estão causando muito burburinho, muito alarde. Tem muita gente falando sobre, por exemplo, alteração com redução de salário do empregado, hipótese de rescisão por força maior aplicando o artigo 502 ou o artigo 486 da CLT, que é o que nós conhecemos com factum principis. Então, assim, eu vou tentar focar um pouco mais em questões polêmicas, tendo em vista que a doutora Valéria já entrou de forma bem clara no contexto da própria medida provisória 927. Mas vou falar de forma bem resumida. É possível, nesse momento, o empregador fazer concessão ou antecipação de período futuro de férias que o empregado tenha ainda em aberto ou realmente períodos futuros que nem se iniciaram. Isso de forma a concessão de férias individuais. Tudo que eu vou colocar agora é com relação às férias individuais. A medida provisória ela coloca em um outro capítulo diferente as férias coletivas. Então tudo que nós tratarmos sobre férias individuais se aplica apenas às férias individuais. Aquilo que for de férias coletivas vai estar no capítulo próprio separado de férias coletivas. Férias individuais. Qual era o regramento anterior à medida provisória 927? Eu tinha que comunicar o empregado com 30 dias de antecedência, eu tinha que pagar essas férias acrescidas do terço constitucional até 2 dias antes do início do real gozo das férias pelo empregado. Como é que ficou essa flexibilização pela medida provisória 927? Essa comunicação que antes era de 30 dias passa a ser de 48 horas, então o empregador tem que comunicar o empregado em 48 horas e aí depois então inicia-se o gozo efetivo de férias. O período de gozo mínimo de férias continua sendo de 5 dias nas férias individuais. Eu posso conceder essas férias proporcionais tanto as que estão em curso, período aquisitivo que está em curso, como, por exemplo, o período aquisitivo que não se iniciou ainda. Vamos imaginar, eu tenho um empregado que tem 3 anos de trabalho para o empregador, ele já gozou os 3 períodos de férias, então tem um período que começou mês passado. Então tem 12avos que ele adquiriu esse direito. O empregador poderia, nessa ocasião, antecipar todo esse período de 30 dias de férias a que o empregado vai fazer jus lá daqui a 1 ano, quando ele completar o seu período aquisitivo. Então, se eu antecipei agora os 30 dias, quando chegar lá ele adquiriu o direito, fica quitado. Agora, se concedeu uma parte, concedeu 15 dias, chegar lá no final do período aquisitivo, ele adquiriu o direito aos 30, ele já gozou 15 dias de férias aqui, ele vai gozar os outros 15 dias, ou seja, o restante do período de férias, lá na frente, no momento em que o empregador julgar mais necessário, porque a determinação do período de férias, ela é do empregador, ela não é do empregado. Pablo, voltando à questão do home office, uma pergunta que nós recebemos aqui foi o seguinte: o empregador ele tem que disponibilizar o material para o empregado trabalhar em casa, por exemplo, computador, softwares e etc? Bom, é uma situação bem adequada, mas a medida provisória ela fala que isso vai ser acordado entre o empregado e o empregador. Então, por exemplo, eu tenho meu notebook, vou para o trabalho, home office ou teletrabalho, eu posso usar o meu notebook ou a empresa pode me ceder um notebook ou um computador para que eu faça uso dele na minha residência. Então isso vai depender muito
do que o empregado e o empregador acordarem nesse momento de transição de um regime normal para um regime de teletrabalho. Certo? Voltando ao assunto das férias, a medida provisória fala que os trabalhadores que estão no grupo de risco do coronavírus, do Covid-19, eles têm que ser priorizados nesse momento da concessão das férias. Então, se eu tenho lá um grupo de trabalhadores que já são idosos, ou pais que têm filhos pequenos em casa, então é adequado que a empresa priorize esses empregados primeiro, e aí depois, então, se for o caso, conceda as férias individuais para os demais empregados. Uma coisa que fica muito subjetivo, né? Subjetivo não no sentido literal da palavra, mas fica parecendo que está fugindo do contexto constitucional, que é a questão do pagamento dessas férias. Como que isso vai se dar? A medida provisória ela flexibiliza o pagamento das férias individuais da seguinte forma: eu posso pagar férias até o 5º dia útil do mês subsequente ao do gozo de férias do empregado. Então, por exemplo, ele está gozando férias no mês de março. Qual que é o período que eu tenho para pagar essas férias? Até o 5º dia útil do mês de abril. Isso tratando das férias. A medida provisória ela flexibiliza o pagamento do terço constitucional de férias até o dia 20 de dezembro, que seria a mesma data do pagamento do 13º salário ou trezeno. Então, o empregador paga férias relativo aos dias que ele vai conceder até o 5º dia útil do mês subsequente e o terço constitucional dessas férias até o dia 20 de dezembro, conforme dispõe a medida provisória. Uma das grandes questões que se deu com relação a esse desmembramento do terço constitucional. Como vai se dar a tributação desse terço constitucional? Isso acontece agora, no mês de gozo, ou vai acontecer futuramente em um mês, lá quando ele for realmente pagar esse terço constitucional? Porque ele tem data limite, que é até dia 20 de dezembro, mas não quer dizer que ele tem que pagar só lá em 20 de dezembro, ele pode pagar entre esse período. Então, como que vai se dar a tributação do terço constitucional das férias nesse caso específico? Se a gente interpretar os princípios básicos de elaboração de uma folha de pagamento e os regimes de apuração do INSS e FGTS, a princípio eu diria que seria no mês real do gozo de férias pelo empregado. Por quê? Porque FGTS e INSS são apurados em regime de competência, diferente do imposto de renda, que é apurado pelo regime de caixa. Então, lá em dezembro, vamos imaginar que eu vou pagar lá dia 20 de dezembro realmente. O imposto de renda, sim, ele será apurado lá sem sombra de dúvida, porque a legislação própria fala isso, que eu tributo o imposto de renda no momento em que o empregador faz real pagamento ao empregado. Agora, FGTS e INSS, nós temos essa problemática. A princípio, eu diria que seguiria o mês, a tributação seria no mês em que o empregado está gozando o período de férias, e não lá no pagamento dele. Uma outra pergunta em relação a férias foi o seguinte: se o empregador der 15 dias de férias, mas acontecer a suspensão da quarentena, ele pode pedir que o empregado volte antes dos decorridos 15 dias? Eu entendo que não. Em se tratando de uma regra geral, eu entendo que não. A não ser, a medida provisória ela coloca uma flexibilização para profissionais da área da saúde ou de atividades essenciais à manutenção da vida. Ela fala, inclusive, que nesse período de pandemia, se o empregado estivesse em gozo de férias, o empregador poderia interromper as férias e chamá-lo novamente ao trabalho. Agora, tirando essa exceção, eu entendo que não, porque já foi acordado com o empregado a maneira que se daria. Então, assim, nós estamos vivendo em um momento de uma insegurança e de uma incerteza jurídica muito grande. Então, eu tentaria seguir ao máximo aquilo que já está disposto na medida provisória, aquilo que nós já temos consolidado na CLT. Então, assim, eu não adotaria essa situação de chamar o empregado de volta. Eu entendo que há impossibilidade disso pelo acordo feito entre o empregado e o empregador. Assinado as férias, no caso, vamos supor que ela iniciaria hoje. E aí o empregador, ele pode voltar atrás e dar, por exemplo, suspender o contrato de trabalho? A suspensão do contrato de trabalho é uma coisa que eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente.
Mas vamos imaginar que não seja na hipótese de suspensão do contrato de trabalho. E aí, quando você está falando de suspensão do contrato de trabalho, só para ficar claro, é aquela suspensão que muito tem se falado, onde eu vou mandar um empregado para casa sem que ele perceba salário. Então, isso aí nós vamos tratar em um momento à parte, né? Isso não está na medida provisória. Tinha a hipótese de suspensão para mandar o empregado para fazer requalificação profissional, mas isso foi revogado da medida provisória. Então, o artigo 18 deixou de ser válido na medida provisória 927. Então, com relação à interrupção ou ao cancelamento da concessão de férias, nós temos uma situação que agora, com a medida provisória 927, ficou flexibilizado o pagamento. Uma vez que foi flexibilizado o pagamento, se não foi feito o real pagamento ainda ao empregado, se nós estamos só naquela véspera de programação, se o empregado concordar, eu particularmente faria um documento onde o empregado dá ali o seu ciente, dá ali a sua concordância de que essas férias não mais se darão nesse período agora, e se for o caso a empresa já reprograma essas férias para um período futuro de gozo do empregado. Outra pergunta sobre as férias, nós temos muitas perguntas, mas pode adiantar 2 férias para o mesmo funcionário? Sim, né? Sim, como regra geral, mas vamos por particularidades. Eu vou conceder para você, meu empregado, 30 dias de férias. Você gozou os 30 dias de férias, a empresa viu que a situação ainda não foi resolvida, nós ainda estamos num momento de extrema incerteza, de uma insegurança jurídica, está na situação que não sabe se vai, se volta, se acaba, se não acaba a quarentena. Nessa situação, o que eu faria? Eu deixaria o empregado retornar, eu comunico ele na data do retorno que daqui a 48 horas ele sai em um novo período de férias. Tem só que observar o seguinte: você está concedendo férias para esse empregado de um período que ele não adquiriu ainda. Então vamos imaginar que esse primeiro período de 30 ele não tem adquirido ele todo ainda. Então estou antecipando um período, já não está completo, e aí eu ia antecipar mais um período. Assim, eu só faria uma situação extremamente atípica. Por quê? Porque se o empregado for desligar, vamos imaginar que acabe a quarentena depois desses 60 dias de férias, a empresa volte ao seu ritmo normal e o empregado peça demissão do contrato de trabalho, peça ruptura do contrato de trabalho logo após o período que acaba esse segundo período de férias dele. Como é que ficaria o desconto disso? A regra lá do artigo 477, parágrafo 5º, ela não foi alterada, então eu permaneço com aquele mesmo limite máximo de desconto dos valores de férias lá no TRCT. No TRCT, eu só posso descontar o máximo de uma remuneração do empregado do montante das suas verbas rescisórias. Então eu antecipei 2 períodos de férias. Como é que ficaria esse desconto? Vamos dramatizar um pouquinho mais a situação. Vamos imaginar que é um pedido de demissão em que o empregado já comunica ao empregador: não irei cumprir o aviso prévio. O aviso prévio já preenche o total máximo desse desconto, que é o valor de uma remuneração. Então, se eu antecipei 2, 3 períodos de férias futuras, nessa situação o empregador ficaria num prejuízo considerável, inclusive. Agora vamos imaginar que ele vai trabalhar o aviso prévio e eu vou descontar apenas então a diferença do que eu concedi de férias para o que ele tinha direito real na data da ruptura do contrato. Nessa situação, aí tem que observar o mesmo critério do parágrafo 5º do artigo 477, limite máximo de desconto. Se o que você fez concessão foi 30 dias, na data que o contrato está sendo rompido ele tem direito a 15, se a soma desses outros 15 dias acrescidos do terço constitucional, se já tiver sido pago, ficar superior ao valor de uma remuneração, o empregador não poderia descontar o total, ele descontaria só até o limite de uma remuneração. Uma outra pergunta: dei férias coletivas, posso cancelar? Mas os empregados já estão em gozo de férias? Sim. Se eles já estiverem em gozo de férias, eu entendo que não, pela mesma situação que eu tinha colocado anteriormente, porque já havia sido acordado, a não ser que você seja da área da saúde ou de serviços que são essenciais à manutenção da vida. Uma outra pergunta: dei 15 dias de férias para o funcionário, porém, hipoteticamente, foi prorrogada a quarentena. Posso conceder novas férias? Observados as 48 horas que o empregador tem que comunicar ao empregado, eu entendo que sim.
Então o empregado volta do gozo desses 15 primeiros dias de férias e logo posterior a isso, nesse mesmo dia o empregador faz o comunicado. Só uma observação, né, que não está sendo muito falado, só que o artigo 134 da CLT, que estabelece aquela regra de que o empregado não pode sair em gozo de férias nos 2 dias que antecedam o descanso semanal remunerado ou feriados, ela não foi alterada. Então eu sugiro observar essa situação. Ele retornou do gozo de férias, dos 15 primeiros dias do gozo de férias. Eu faço a comunicação, logo posterior a essas 48 horas ele entra novamente no gozo do restante dos dias que o empregador queira conceder, observando essa questão de não coincidir com os 2 dias que antecedam feriados ou descanso semanal remunerado do empregado. Mais alguma pergunta com relação a férias? Certo. Terminado o assunto férias individuais, vamos passar para então férias coletivas. Tem uma pergunta aí logo agora que eu acabei de ver. Empregado em período de experiência, é melhor dar férias ou demitir? É uma situação que vai depender do critério do empregador dele. Como regra geral, pensando no intuito da medida provisória, que é a proteção às relações de trabalho, para evitar que trabalhadores sejam demitidos agora em massa ou de forma coletiva, se a empresa consegue, eu optaria pela questão da concessão ou antecipação de férias. A não ser que a empresa já estava na intenção de romper o contrato de experiência do empregado, antecipando ou lá na data prevista para término normal, se a empresa já tivesse com essa intenção e ela não concedeu férias agora, não vejo impedimento para ela romper o contrato. Mas pensando na forma protetiva que a medida provisória veio, de fazer com que os contratos não fossem extintos e para preservação das relações de emprego, eu optaria pela situação das férias, a não ser que seja realmente impossível. Pablo, é possível conceder licença remunerada e acordar com o empregado a reposição dessas horas? Sim, nós vamos tratar disso nos próximos tópicos, que são o acordo de banco de horas e a hipótese de antecipação de feriados. Agora, esse me lembra, por gentileza, dessa pergunta. Com relação a férias coletivas, o regramento de férias coletivas ele foi alterado nos seguintes pontos. Antes, qual era o prazo para fazer comunicação? Eram de 15 dias, eu tinha que comunicar os empregados, o sindicato da categoria e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho. Então eu tinha que fazer essas 3 comunicações. Qual que é a regra hoje com a medida provisória 927? O prazo passou para 48 horas, eu comunico ao empregado, não preciso mais comunicar o Ministério do Trabalho e nem o sindicato da sua categoria profissional. Então vai comunicar apenas ao empregado no período de 48 horas. A princípio, a mesma regra lá das férias individuais. O que foi alterado nas férias foi basicamente isso, e a questão de que antes eu tinha limite de períodos de férias coletivas que o empregador poderia fazer ao longo do ano. Seriam 2 períodos e que não fossem inferiores a 10 dias. Essas 2 regras foram relativizadas. Eu posso conceder mais de 2 períodos de férias coletivas dentro desse período de calamidade e elas podem ser inferiores a 10 dias. Eu só tentaria observar mais uma vez o critério lá do artigo 134 da CLT, garantir que pelo menos um dos períodos seja de 14 dias. Só uma observação, quanto às férias coletivas, o regramento do pagamento lá do artigo 145 não foi alterado. Então eu tenho que continuar pagando as férias coletivas acrescidas do terço constitucional em 2 dias que antecede o gozo real das férias pelo empregado, diferentemente das férias individuais, como nós já tratamos anteriormente. A quantidade mínima de concessão de 14 dias de férias em um dos períodos fracionados continua valendo mesmo com a MP? Do número de dias, de número mínimo de 14? Isso. Eu entendo que sim, porque a medida provisória não faz nenhuma menção a isso. Nas férias individuais, eu garantiria uns períodos para evitar qualquer desgaste e questionamento judicial futuro. E só mais uma sobre férias. Como eu conseguiria ver a questão do DSR se as empresas forem obrigadas a fechar? Do DSR? Isso. O descanso semanal já está pactuado no contrato de trabalho do empregado. Uma vez que, vamos imaginar que eu fui obrigado a paralisar as atividades na sexta-feira e o empregado, o repouso semanal dele é no domingo, normal.
como regra geral. Eu não poderia iniciar as férias na sexta, então eu entendo que sexta, sábado e domingo seriam como licença remunerada, paga lá no contra-cheque normal de fechamento de folha, e aí as férias iniciariam na segunda-feira, nesse exemplo que nós estamos usando. Só um caso prático. O empregado estava de férias individual do dia 2/3 a 31/3. E os demais empregados estão de férias coletivas. Ele entra novamente de férias? Aí é uma situação um pouquinho mais delicada. Por quê? Porque a empresa está parada. Então, a princípio, eu diria que nesse caso, a diferença do dia que ele volta das férias individuais até o término das férias coletivas seriam dados como licença remunerada a esse empregado. Se o empregador arriscar de fazer concessão de férias individuais, ele tem que estar ciente de que pode haver questionamento disso. Olha, eu não voltei ao trabalho porque a empresa estava paralisada. Então, assim, eu entendo como a situação mais adequada no exemplo que você usou, Carol, que seria ele conceder licença remunerada desse período. Mais alguma pergunta quanto a férias? Não. Deixa eu dar uma olhadinha. Acabou de subir uma aqui. É sobre... posso converter férias coletivas em individual, caso acordado? O grande problema dessa situação de tentar se mudar a concessão de coletivas para as individuais é porque a empresa já fez um acordo com o empregado. Quando eu te notifico que você vai sair de férias, você já sabe que ela é ou coletiva ou individual. Então, assim, é uma situação extremamente delicada. Pode haver questionamento na Justiça do Trabalho disso, também porque você enviou essa notificação ao e-social. Vamos imaginar que nas férias coletivas, por exemplo, o empregado tenha direito a 5 dias de gozo de férias. A empresa está paralisando as atividades por 20 dias. A diferença de 5 para 20 vão ser pagas como licença remunerada. Então, tecnicamente, isso já foi informado ao e-social. Cancelar esse procedimento agora pode gerar questionamento judicial, tanto em sede judicial quanto em sede administrativa pelos órgãos competentes. A medida provisória determinou 15 dias de isolamento. Esse isolamento deve ser seguido 15 dias a partir da publicação da MP ou a partir do momento em que eu comuniquei aos colaboradores. Repete a pergunta, por gentileza, que ela ficou meio... A medida provisória determina 15 dias de isolamento, teoricamente. Não, a medida provisória não determina isolamento. Na verdade, o decreto estadual é quem isso, manda exatamente. ele não fala nem necessariamente de um isolamento pessoal. Seria numa situação de evitar a propagação, mas aí, a verdade, o decreto ele faz imposição que as empresas paralisem as suas atividades durante um período, que a princípio era 15 dias, depois o decreto posterior veio e colocou data limite até o dia 4 de abril. Eu entendi da dúvida o seguinte, se deve contar as férias coletivas a partir da data do decreto ou a partir da data em que ele comunicou os funcionários? A partir da data em que você fez a comunicação aos empregados. Isso. Se, por exemplo, lá o decreto mandou paralisar as atividades dias 19, você não fez comunicação ao empregado de férias, você só falou, meu filho, vai para casa e quando resolver a situação a gente chama você de volta. A princípio seria licença remunerada. Então, desse período em que você dispensou o empregado para ficar na casa dele, até o momento em que o empregador decide conceder as férias, seja coletivas ou individuais, a princípio deveriam ser pagas como licença remunerada. E eu só poderia considerar férias a partir do momento que eu faça a comunicação ao empregado que daqui 48 horas ele vai estar em gozo de férias. Coloquei meus funcionários de férias durante 30 dias coletivas. Se voltarmos às atividades antes do final do gozo, posso interromper o período de férias? A gente já respondeu essa pergunta, né? Então, se você não viu o início da live, sugiro que você volte lá, porque senão a gente fica tratando do mesmo assunto e a gente não consegue prosseguir. Tem muita coisa ainda que eu gostaria de abordar com o senhor. Você falou sobre a tributação e nós tivemos uma pergunta sobre a tributação. Sim. No caso do recibo de férias, já tiramos o 1/3 no próprio recibo. No recibo ficaram dias de férias. Então, quando eu for pagar, vou lançar o 1/3 no outro mês. Então, seria tributado no outro mês que lançar? Foi o que eu já tinha colocado também. Eu entendo que, a princípio, a não ser que saia um regramento por parte da Receita Federal, alguma coisa nesse sentido, regulamentando a tributação desse 1/3 posterior. Mas, a princípio, eu diria que ele vai seguir o mesmo mês de tributação das férias individuais ou coletivas. Certo.
Próximo ponto seria quanto ao aproveitamento de feriados. Ela é uma medida unilateral que o empregador vai poder tomar, desde que não sejam feriados religiosos. Os feriados religiosos, eles passam pelo aceite do empregado. Então o empregado tem que concordar que o feriado religioso ele vai ser antecipado. Tem uma pergunta aqui que eu acredito que ela ainda seja de férias. Na ANP diz que o período pode ser de mínimo 5 dias. É férias. Sim, as férias individuais têm que ser de no mínimo 5 dias. As coletivas é que não tem essa particularidade da quantidade mínima de dias pelo novo regulamento da medida provisória 927. Uma outra dúvida interessante é o seguinte: o funcionário está de férias e viajou. Por causa da pandemia, não consegue ônibus para voltar para a cidade. O período de retorno após a paralisação pode ser descontado do empregado, caso ele não volte? É até uma situação, né, assim, eu até brinquei com alguns consulentes, né, que nós estamos vivendo. Teve uma consulta que o empregado falou para o empregador: olha, eu preciso que você defina aí o que a empresa vai fazer. Ele disse: porque eu quero viajar, preciso viajar. Então, assim, é até uma falta de um senso, né, de coletividade, né, nesse período. Nós não estamos de férias no sentido de, eu vou para a praia, eu vou... É claro, o empregado tem a liberdade de fazer o que ele quiser da vida dele após o seu expediente de trabalho. Só que o intuito dessas paralisações agora são a proteção à coletividade, é evitar realmente a aglomeração de pessoas, é evitar que esse vírus ele se espalhe de uma forma mais rápida, como já aconteceu nos outros países. Então, assim, tudo bem, não vou entrar no mérito de discussão se é devido, se não é devido viagem, etc. Mas uma vez que as férias dele terminem, a empresa está funcionando normalmente, ele deveria voltar ao trabalho. Ele não está na condição de isolamento imposto por autoridade médica, não está na condição de quarentena, ele só não está conseguindo voltar porque não tem ônibus, né, interestadual. Então, a princípio, o que o empregador e o empregado poderiam acordar? Tudo bem, eu não vou descontar esse período de você, mas nós vamos firmar aqui um acordo individual de banco de horas ou de antecipação de feriados, e aí você vai receber agora, mas lá no feriado você vai trabalhar, ou então você vai compensar essas horas para mim no banco de horas. Seria talvez uma situação que seria adequada nessa conjuntura que você colocou. A Carol pediu para reforçar a respeito do sorteio. O sorteio vai acontecer só no final, nós vamos explicar algumas regras, e aí para participar do sorteio a pessoa tem que ter participado de toda a live. Respondendo a uma outra pergunta aqui, que perguntou se a live iria ficar gravada no Instagram ou no YouTube, né? Vai ficar gravada no YouTube, e aí nós disponibilizaremos um link também informando a respeito disso. Com relação aos feriados, voltando ao assunto anterior, uma pergunta aqui agora sobre a tabela nova do INSS, pode tirar dúvida também, não é o contexto da nossa live. Então, se você é consulente, eu sugiro que você ligue na consultoria para explicar um pouco melhor, porque senão eu acabo misturando um pouco os assuntos e acaba estendendo, não dá para falar sobre tudo que eu me propus a falar. E se ainda não é nosso cliente, procure o nosso departamento comercial e pegue um acesso teste. Exatamente. Então aqui eu não vou me ater a falar sobre a nova forma de cálculo do INSS, não. Outro ponto interessante quanto ao aproveitamento, né, ou antecipação desses feriados, é que ele segue aquela mesma regra: o empregador tem que comunicar o empregado em 48 horas, e aí é adequado que isso seja documentado, né? Tudo que os senhores forem fazer, né, principalmente nesse período que nós estamos vivendo incerteza, nós não sabemos ao certo, o governo uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, ou fala que vai fazer e não fez ainda. Então nós estamos vivendo em uma situação de incerteza jurídica. Então tudo que os senhores puderem fazer para resguardar, documentando o que vocês estão fazendo, eu acho super válido e super adequado. Situação do banco de horas, eu vou entrar nela agora, mas você tinha feito uma pergunta quanto a isso. Qual era? Como separar o banco de horas já existente na convenção coletiva do banco de horas da medida provisória? Ok. Inclusive eu sugeri isso para grande parte dos consulentes que eu falei com relação ao banco de horas da medida provisória. Eu sugeriria fazer um acordo em separado, totalmente distinto do seu banco de horas comum que você tinha. Por quê? Porque o regramento para compensação desse banco de horas,
ele foge do critério normal dos bancos de horas, sejam individuais ou coletivos. Então eu faria um banco de horas específico para esse período, indicando que ele é para esse período de calamidade pública. Por quê? Porque ele tem compensação futura em até 18 meses depois da cessação do estado de calamidade pública que nós estamos vivendo. Então eu separaria essas horas de um banco normal para esse banco específico da medida provisória 927. Vale ressaltar que essa compensação em banco de horas, ela segue aquela mesma regra de que o empregado só pode trabalhar além da sua jornada pelo período de 2 horas a mais. Então a jornada de trabalho do empregado, como regra geral, não poderá passar de 10 horas. 8 que já são normais e mais 2 que seriam a de compensação do banco. Por isso que o legislador ele dispôs de um prazo maior para essa compensação, que seria o de 18 meses após a cessação do encerramento do estado de calamidade pública. Alguma outra pergunta com relação ao banco de horas? Pode, por favor, falar sobre os feriados religiosos? A gente já falou, né? Isso, né? Os feriados religiosos, diferentemente dos não religiosos, os não religiosos, eu empregador, posso fazer isso de forma unilateral, impositiva. Agora, os feriados religiosos, eles precisam da concordância do empregado. Então, se eu vou antecipar, por exemplo, um feriado religioso, vamos imaginar a Padroeiro de Goiânia, que seria religioso. Semana Santa, semana que vem. É verdade, semana que vem tem feriado, amém, Jesus. Vou antecipar o feriado da próxima semana, que é um feriado religioso. Eu, empregado, tenho que concordar com essa antecipação. Se o empregado não concorda, não é válido, não pode fazer. Agora, os demais feriados, por exemplo, 7 de setembro, proclamação da República, etc., podem ser antecipados de forma unilateral pelo empregador. Estão fazendo uma pergunta aqui sobre o intermitente, imagino que você vai responder ao final, né? Anota ela, por gentileza, sim, porque ela foge agora do meu contexto, mas eu não quero deixar de falar dela. É uma pergunta aqui sobre o banco de horas. O salário continua normal se tiver feito acordo de banco de horas? Sim, o empregador vai pagar o salário correspondente a esses dias que serão jogados para o banco de horas normalmente. Aí lá na frente o empregado vai trabalhar período a mais da sua jornada normal, mas não vai receber como hora extra, porque ele já recebeu aqui. Então lá vai acontecer uma compensação dessas horas que seriam desse período que está sendo jogado para o banco de horas. E aí é interessante que, como regra geral, o banco de horas ele tende a ser positivo. Nesse caso do banco de horas da medida provisória, ele fala que ele poderá ser a favor do empregado ou do empregador. Então eu estou entendendo aí que horas negativas poderiam ser levadas também para esse banco de horas para compensação futura, que é exatamente o exemplo que eu acabei de falar. Tem uma outra que é férias, voltando às férias, né? Mas como eu já respondi, vamos falar dela agora, senão fica perdida lá para frente. A empresa que compensa o sábado pode começar as férias na quinta. A compensação do sábado, né, não torna ele um descanso semanal. O sábado compensado, ele é um dia útil normal, só não há trabalho, porque eu já compensei essas horas durante a semana, trabalhando, vamos imaginar, a jornada de 8 horas e 48 minutos para suprir as 44 semanais. Então, nesse sentido, o sábado não é descanso semanal remunerado. Vamos pegar como exemplo o empregado que trabalha de segunda a sexta, fazendo as 44 horas, o sábado ele não trabalha porque já houve compensação, e o domingo é o seu descanso. Então eu tenho que contar 2 dias antes do descanso, que seria o domingo. Então eu conto sábado e sexta. Então, a princípio, eu poderia começar férias na quinta-feira, que é a pergunta que a pessoa anterior mandou, não me recordo agora quem exatamente mas poderia sim começar, a não ser que seja o caso de ter um feriado na sexta-feira, por exemplo, que é o caso da semana que vem, salvo engano. Que aí não poderia começar na quinta e nem na quarta, teria que ser na terça, no máximo, segunda ou terça. Mais alguma pergunta de temas que nós já falamos? Não. Ok, então voltando à questão, o rito normal da medida provisória, é que durante esse período de calamidade pública ficam suspensas as exigências com relação à saúde e segurança no trabalho. Essa, a princípio, é uma medida que, a meu ver, ela é um pouquinho drástica, porque, por exemplo, a empresa que contrata um empregado sem fazer o exame admissional, ela pode estar contratando um empregado que hoje está doente e ela não consiga perceber.
como é que ficaria o desdobramento disso? Você conseguir provar que o empregado já estava doente ou que ele adquiriu a doença agora no trabalho? Então, assim, a meu ver, é uma situação delicada. O que eu estou sugerindo para as empresas que podem fazer isso agora, faça o exame admissional. Ainda que você esteja dispensado do cumprimento dele, eu faria por uma questão de precaução. Então, os exames admissional, periódico, de mudança de função, etc., eles ficam suspensos durante esse período de calamidade pública. Encerrado o período de calamidade pública, o empregador teria ali, então, 60 dias para solicitar que o empregado faça esses exames, ressalvado o exame demissional. Continua sendo obrigatório. Eu não posso demitir um empregado que está inapto para ser demitido naquele momento. Vou ter até uma pergunta sobre isso, Pablo, que diz o seguinte: se caso eu queira demitir meu funcionário, ele é obrigado a fazer o demissional tendo mais de 90 dias de contrato? Ele tem um contrato de experiência, Isso. Então. No contrato de experiência, a princípio, se está dentro dos 90, né, a própria NR, que trata do PCMSO, ela fala que ele vale no mínimo 90, a depender do grau de risco que a empresa está enquadrada, podendo ser até de 135 dias. Então, e outra situação que a medida provisória coloca também é que se o empregado fez um exame de saúde e segurança do trabalho dentro de um período de 180 dias, ele não precisa fazer o demissional, especificamente por causa da medida provisória. Certo? Certo. Incluem-se nessa prorrogação também os treinamentos de que trata a NR18, a CIPA, etc. A CIPA, a eleição da CIPA fica suspensa durante esse período, poderá ser suspensa, né, durante esse período. Uma outra coisa que muito tem se falado na medida provisória, eu não entendi uma das últimas colocações aí que a pessoa falou, muitas fecharam, não entendi qual que é o contexto da sua pergunta. A pessoa perguntou aqui: as empresas que estão funcionando normalmente sim, agora eu entendi. podem usufruir desse direito de antecipação do feriado, sendo que os empregados estão trabalhando? Peraí, antes de você entrar nessa, Dani Lopes 2 perguntou: o problema é que as clínicas não estão fazendo exames. Como as clínicas estão incluídas nos serviços de saúde, eu acredito que seja uma ou outra clínica que não esteja funcionando, porque elas fazem parte, tecnicamente, de serviços essenciais. Então, como regra geral, a grande parte delas deve estar sim aberta. Eu sugiro que você entre em contato com essas empresas maiores, eu não vou citar nomes, mas entre em contato com empresas maiores que provavelmente elas não tenham paralisado. Carol, vamos fazer o seguinte, os pontos que eu já passei, desculpa, é o que eu ia colocar agora. Nós temos quantos minutos ainda de vídeo, Carol? Temos 10 minutos. Provavelmente nós não vamos conseguir esgotar agora na primeira live, né? Aí o que nós já tínhamos acordado aqui? Se for passar o tempo dessa primeira live sem que nós tenhamos entrado em todos os assuntos que eu me propus a falar, no Instagram só vai ficar gravada a primeira live e aí a segunda ficaria disponível apenas no YouTube. É isso mesmo, Carol? Uhum. Então, ok. Então provavelmente nós vamos entrar em uma outra live, uma vez que o Instagram ele limita a quantidade de tempo. Não vou entrar tanto mais nesses assuntos da medida provisória, porque a doutora Valéria já falou. Uma coisa que eu acho interessante mencionar é a questão do diferimento do recolhimento do fundo de garantia, do FGTS, que foi disposta na medida provisória. Houve até muita confusão por causa das circulares da Caixa, revoga, não revoga, vai e volta. Mas ontem a Caixa Econômica soltou uma circular, a circular 897, que ela fala de como proceder para sinalizar a Caixa Econômica que você quer fazer o parcelamento do FGTS das competências março, abril e maio. Teria que enviar então a GFIP na modalidade 1, que é a modalidade de declaração ao FGTS e à Previdência Social. Então, ao fazer esse indicativo, você vai estar aderindo ao parcelamento do FGTS. Certo? Certo. Alguma outra pergunta com relação a isso que nós já falamos? Vamos falar de rescisão, vamos começar agora, inclusive, que é um dos pontos que eu quero entrar logo a pouco.
As empresas que estão funcionando normalmente podem usufruir do direito de antecipação do feriado? Sim, a empresa está funcionando normalmente nesse período. A medida provisória, ela não se restringe apenas a empresas que estão paralisadas. Eu estou funcionando normalmente, mas eu estou com um fluxo de clientes reduzido. Eu posso adotar férias individual, férias coletivas, banco de horas? Eu entendo que sim, normalmente. Inclusive, essa medida ela aplica-se também ao trabalhador regido pela Lei 6.019, que seria ali o temporário e terceirizado. Aplica-se ao trabalhador rural, regido pela Lei 5.889. Aplica-se ao doméstico, dentro daquilo que for compatível com a legislação própria. Lembrando que o rural e o trabalhador temporário ou terceirizado, que são regidos pela Lei 6.819, tem particularidades nessas leis, mas quase todo o regramento de férias, etc., está tudo dentro da CLT. Então aplica-se a CLT subsidiariamente a esses empregados. Com relação ao doméstico, nós temos algumas regras que são específicas para o trabalhador doméstico, que estão dispostas lá na Lei Complementar 150. Então, aquilo que não for compatível com a legislação especial, que seria a lei do doméstico, não se aplica a ele. Uma pergunta que está falando ainda do FGTS aqui, né? Tem até a orientação lá no portal do E-Social com relação ao parcelamento do FGTS do doméstico. Lá no portal do E-Social falou para desmarcar o FGTS e emitir a guia apenas com a parte previdenciária, tá? Então dá uma olhadinha lá no site que ele tem até a disposição de como você fazer isso. Ainda sobre o FGTS, as empresas que não fecharam, por exemplo, as farmácias, podem parcelar o FGTS? Sim, eu entendo que sim. Como eu mencionei anterior, as férias, o banco de horas, etc., a antecipação de feriados, não abrange só as empresas que estão fechadas por conta do decreto estadual. Ela abrange todo o nosso cenário econômico, né? Então eu entendo que, inclusive, ela poderia também adotar isso. Ótimo. Bom, com relação à medida provisória, acho que é isso, os comentários basicamente seriam esses. Nós já falamos muito a respeito, a doutora Valéria já gravou o vídeo, então sugiro que se sobrou alguma dúvida com relação a isso, se você é nosso consulente, que ligue na consultoria para tratar sobre esses assuntos, assista o vídeo anterior, feito pela doutora Valéria. E aí, se não foi sanada a sua dúvida, entre em contato com a consultoria. Se você não é nosso consulente, como a Carol informou, liga no comercial, pede uma senha de teste para você conhecer o nosso trabalho, ver como a nossa consultoria funciona, e é isso, basicamente. Agora eu quero entrar em um ponto, e quando for acabar o período do tempo, você me avisa, porque a gente pausa e inicia novamente. Ou você quer fazer isso agora? Não, pode continuar. Um ponto que eu quero tratar foi muito falado nos últimos dias, e é claro que tem muita gente boa falando sobre isso, mas também tem muita gente que está colocando alguns posicionamentos que mais fazem confusão e atrapalham nesse momento que nós já estamos vivendo de tamanha turbulência, que seria, por exemplo, a redução salarial do empregado. Posso fazer redução de salário com base lá no artigo 503 da CLT? O que dispõe o artigo 503? Lá fala de um momento específico, onde por motivo de força maior ou prejuízo devidamente comprovado, vai se fazer redução de salário no percentual de até 25% do salário do empregado, respeitando, é claro, o salário mínimo da região. A CLT chama de salário mínimo da região, mas hoje seria o salário mínimo federal. E uma vez cessados os motivos que dão razão a essa redução de salário, deve-se voltar ao salário normal do empregado. Para entender o artigo 503, nós temos que fazer uma construção histórica do artigo, porque se eu pego o artigo fora do contexto atual hoje do nosso ordenamento jurídico, fica parecendo que pode-se fazer essa rescisão de forma indiscriminada, que não é muito por aí o rumo do negócio. No artigo 503, sempre que um dispositivo legal, um artigo, ele é inserido ou alterado por uma lei posterior, você observa lá na frente dele, geralmente fica entre parênteses, em azul com o link, o número da lei que incluiu ou que alterou esse artigo. No caso do artigo 503, se você observar lá na CLT, no site do Planalto,
não tem nenhuma referência de inclusão ou alteração. Ou seja, o artigo 503 ele data da mesma época da publicação da CLT, de 1943. Então é um artigo que precisa de uma interpretação nos moldes da legislação de hoje. Existe a hipótese? Lá no artigo 503 existe. É válida? Pode aplicar, Pablo? Depende. Depende muito de como você vai fazer isso. Por quê? Porque lá em 1965 foi publicada uma lei, que é a Lei 4.923, que falava dessa hipótese de redução salarial. Só que como ela estabeleceu que isso seja feito? Através de acordo ou negociação coletiva. Então eu tenho que negociar empregador, grupo de empregados e o sindicato da categoria para negociar como isso vai ser feito, qual que é o percentual que vai ser reduzido, por quanto tempo isso vai durar. Então tem que se compor uma comissão para discussão nesse sentido. Então tem a hipótese, existe. Lá a Lei 4.923 veio e criou essa hipótese, então pode fazer, mas desde que se faça com negociação coletiva. Ah, mas eu não concordo que a CLT tem o mesmo peso de norma que a Lei 4.923. E aí, para entender um pouco melhor isso, aí nós temos que recorrer aos princípios gerais do direito, que estão dispostos na LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. A LINDB dispõe o seguinte: sempre que vier uma nova lei de mesma hierarquia legal e posterior à lei já publicada, se ela versar do mesmo assunto ou se o assunto da lei nova for incompatível com a legislação antiga, mesmo que de forma tácita, a lei anterior, a lei velha, fica revogada. Então, levando em consideração que a CLT ela é um decreto-lei que foi publicada na época do governo Getúlio Vargas, onde o presidente assumiu, mandou fechar o Congresso, assumiu para si a representação tanto do poder executivo quanto do legislativo, e então publicou a CLT na categoria de decreto-lei, hoje ela teria a mesma correspondência hierárquica de uma lei ordinária. Então, sendo a CLT lei ordinária, a Lei 4.923 também é lei ordinária. Então, ela é uma lei nova que versa do mesmo assunto e, a princípio, há incompatibilidade entre as duas. Então, a lei nova revoga a antiga, mesmo que de forma tácita, ainda que lá no final dela não esteja falando a lei tal revoga o artigo tal da lei tal. Então, de forma tácita, isso grande parte dos doutrinadores, dos juristas entendem que o artigo 503 ele fica superado pela Lei 4.923. Ah, ok, não concordo. Então vamos passar para uma análise um pouco mais profunda. Constituição Federal de 1988. Com a promulgação da Constituição Federal de 88, institui-se no artigo 7º, inciso 6º, o princípio da irredutibilidade salarial. Então não se pode reduzir salário do empregado, salvo mediante negociação coletiva. Então, se você não concorda que o artigo 503 está superado pela Lei 4.923, ele fica superado, então, pela promulgação da Constituição Federal de 88. Sendo a Constituição Federal a nossa Carta Magna, onde todos os demais dispositivos legais, de acordo com a teoria pura do direito, a teoria keyosiana, todos os outros dispositivos legais estão subordinados a ela. Então, eles não podem falar de forma diferente da própria Constituição de 88. Uma vez que eles sejam incompatíveis com a Constituição, aí então surge-se a hipótese de declaração de inconstitucionalidade. Se o dispositivo é inconstitucional, ele não pode mais ser aplicado. Então, se o artigo 503 não for superado pela Lei 4.923, ele fica superado pela Constituição de 88, onde ele é incompatível com a aplicação do artigo 7º, inciso 6º da Constituição. Você quer paralisar e iniciar um novo? Por enquanto pode continuar que ainda está indo. Você vai falar sobre o quadro? Sim, eu ainda queria falar do Factum Principis, né? Factum Principis e força maior. Pode continuar. Só um instante, gentileza, pessoal. Continua, Paulo? Pode continuar. Ok, então continuemos. Uma vez que nós já entendemos essa construção histórica, eu entendo que se houver, inclusive há alguns rumores de que venha uma nova medida provisória falando de redução de salário, etc. Vou fazer uma análise, isso é pessoal, análise pessoal minha. Se a medida provisória
ela não dispor de uma contrapartida governamental, que seja correspondente pelo menos a essa redução de salário do empregado, pode ter questionamento na Justiça do Trabalho quanto à inconstitucionalidade dessa medida provisória. Porque se houver redução de salário real do empregado, Carol, eu acho que acabou. Fomos pausados. Estamos continuando pelo Facebook, tá? Se quiser. Então pode continuar direto. Deixa eu dar pausa. Só um minutinho aqui. Então vamos aguardar apenas um minutinho para a gente continuar com uma nova transmissão de uma live pelo Instagram. Bom, pessoal, voltamos aqui nesse segundo momento da live, onde nós trataremos só de mais um assunto e iremos encerrar. Só lembrando que nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Então, caso alguém queira acompanhar por lá, estamos também ao vivo. Podemos disponibilizar no YouTube. Ok, posso continuar? Bom, agora bem de forma, vou tentar ser bem rápido e preciso, eu quero falar a respeito de 3 artigos basicamente, que são os artigos 501, 502 e 486 da CLT, que todos eles estão ligados às questões de força maior. O artigo 501 da CLT, ele faz uma definição do que é força maior, e ele define como força maior todo acontecimento que seja inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, ou seja, ele não colaborou com esse motivo de força maior. Então isso basicamente é o conceito de força maior. O parágrafo 1º do artigo 501 fala que a imprevidência do empregador exclui o motivo de força maior, e que a força maior, para ficar realmente caracterizada, ela tem que afetar de forma considerável, de forma substancial, a saúde da empresa, digamos assim. Então, tendo em vistas esse conceito, aí nós vamos partir para 2 coisas que muito tem se falado, principalmente nos grupos de WhatsApp, tem muita gente falando sobre isso na internet, sobre a rescisão por motivo de força maior ou a rescisão pela aplicação do Factum Principes, que é o artigo 486 da CLT. A rescisão por motivo de força maior, como eu coloquei aos senhores, que força maior é um evento que não é possível ao empregador e para o qual ele não concorreu. Então nós temos um grupo de juristas que defende que o que nós estamos vivendo é força maior, tem gente que entende que não, que isso já, uma vez que a OMS tem posicionamentos de como se tratar o Covid, isso não é força maior, etc. Mas vamos entender como regra geral que seria força maior pelo estado de calamidade pública. Como que se aplica uma rescisão por motivo de força maior? A rescisão por motivo de força maior, ela tem que afetar realmente a saúde da empresa. Então, uma empresa que já estava mal das pernas, já não estava muito bem financeiramente, pode buscar um motivo de força maior? Né? É meio que ilógico tentar enquadrar força maior nessa situação. Se a empresa já não estava bem, a situação da pandemia só fez piorar ou agravar um pouquinho mais rápido a situação. Então, tecnicamente, não se aplica força maior nesse caso. A situação da empresa deveria estar bem para que houvesse, então, a aplicação de força maior. Considerando que força maior, isso não é tão simples de se definir.
A força maior, ela tem que ser reconhecida pela Justiça do Trabalho. Por quê? Porque quando se fala em rescisão por força maior, o empregador ele não paga algumas verbas, digamos assim. Por exemplo, força maior se paga aviso prévio. Então, nesse sentido, deve-se haver reconhecimento da Justiça do Trabalho, da força maior, para aí então poder falar categoricamente que se aplica ou não. Havendo motivo de força maior, a rescisão ela vai ser da força maior típica do artigo 502, que eu estou falando, não entrei ainda no 486. O artigo 502, o empregador ele não paga o aviso prévio e ele vai pagar pela metade a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia, do FGTS, e vai pagar pela metade, em se tratando de um contrato por prazo determinado, a indenização prevista no artigo 479 da CLT. Então, essas duas verbas seriam pela metade, mas o artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.036, ele dispõe que, para haver essa redução, tem que haver reconhecimento por parte da Justiça do Trabalho. Então, a força maior requer ação trabalhista para reconhecimento dessa situação. As demais verbas elas vão ser pagas na integralidade. O empregado tem direito às férias, 13º, férias proporcionais, etc. Demais verbas trabalhistas às quais ele tem direito. Ele faz jus ao FGTS do mês da rescisão e ao do mês anterior. Ele faz jus ao levantamento sobre todo o montante do Fundo de Garantia do FGTS. Vale salientar que a Constituição de 88 garante que o trabalhador poderá ter acesso ao seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Nesse sentido, então, se o empregado cumpre os requisitos lá de carência, lá da lei própria, a Lei 7.998, ele faria jus ao benefício do seguro-desemprego. Encerrado força maior, típica lá do 502, nós vamos partir para o factum principis, que está tipificado lá no artigo 486 da CLT. Qual que é a diferença de factum principis para rescisão por força maior do 502? Factum principis, ele requer que tenha um ato administrativo emanado de uma autoridade governamental, seja esse ato normativo ou legislativo, e a autoridade pode ser a nível federal, estadual ou municipal, que implique em paralisação da atividade econômica da empresa ou extinção da empresa. Grande parte dos doutrinadores entendem que Sérgio Pinto Martins, por exemplo, defende que para haver a aplicação do factum principis tem que haver extinção total da empresa. Tem outras correntes doutrinárias que entendem que a paralisação temporária também caberia à aplicação do 486, do factum principis. Quanto a isso, não há unanimidade, há divergência até mesmo entre grandes doutrinadores. A grande diferença aí do artigo 486 para o artigo 502 da CLT é que aquela indenização lá pela metade do Fundo de Garantia, no caso de aplicação do factum principis, ela é paga pela entidade que determinou a paralisação ou extinção da atividade econômica. Então, seria paga pela autoridade governamental tanto a multa rescisória do FGTS em 20%, quanto a indenização do artigo 479 também pela metade. Então, nesse sentido, cabe salientar que não é um instituto fácil de se lidar, não é uma aplicação tão simples, diria eu que é um dos institutos mais complexos de toda a CLT é a aplicação do factum principis do 486. Por quê? Porque existe divergência até mesmo se é competência da Justiça do Trabalho ou se é competência da Justiça Comum Fazendária a determinação da indenização por parte do ente estatal. Então, é competência da Justiça do Trabalho averiguar se cabe ou não factum principis. Mas há divergência que, uma vez identificado, cabe factum principis nessa situação. Quem determinaria pagamento? Existe a divergência, seria a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum. Dada a promulgação da Constituição de 88, foi inserido o artigo 114, salvo engano, pela emenda constitucional,
45, me falha a memória agora. Mas, de toda forma, o artigo 114 da Constituição Federal fala que a Justiça do Trabalho é competente para dirimir as demandas entre contrato de trabalho e poder público. Então, grande parte dos doutrinadores entendem que há sim competência pela Justiça do Trabalho da resolução se o Estado indeniza, se não indeniza o empregado. Há uma outra divergência ainda se é o empregador quem paga ao empregado as verbas rescisórias na sua totalidade, como eu já tinha colocado em cada um dos fatos, e aí ele faz pedido de ressarcimento ou de indenização ao Estado dessas verbas, ou se a indenização do 486, né, que seria lá os 50% do os 20%, que é correspondência de 50% da multa do FGTS, se o Estado paga diretamente ao empregado ou se ele indeniza a empresa por ressarcimento. Então é uma questão, vocês podem ver que é muito complexo, tanto que não há pacificação de entendimento nem entre os próprios doutrinadores. Então, dadas essas considerações, né, acho que os senhores já perceberam que é um instituto extremamente complexo para a aplicação tanto da força maior típica do artigo 502 quanto do artigo 486 do Factum Principis. Cabe reconhecimento pela Justiça do Trabalho desse motivo de força maior e comprovação de que a situação que a autoridade governamental propôs, paralisação, seja temporária ou definitiva da atividade, implicou de forma considerável e significativa na impossibilidade da continuidade das atividades empresariais pelo empregador. Bom, dadas essas considerações, nós estamos à disposição para mais esclarecimentos e, a princípio, seria isso. Agradeço a presença de todos os senhores, agradeço, né, as perguntas. Caso tenha ficado alguma pergunta que eu porventura não tenha respondido na live, liga na consultoria para esclarecer melhor, para falar se você não viu a dúvida, etc. Mas, ademais, é isso. Obrigado aos senhores e até um próximo momento. E em relação ao sorteio, né, que nós prometemos, nós vamos postar uma foto daqui a pouco no feed. E eu gostaria de quem está na live, que vá comentar na foto de eu estava na live, e nós vamos fazer o sorteio a partir dos comentários. Então você que está aqui na live, corre lá no nosso feed, daqui uns 5 minutinhos a foto já estará disponível, e você comente lá e o sorteio será realizado com os comentários da publicação. Deixa eu só fazer uma ponderação de forma bem rápida, que eu acho bem válido. A medida provisória, a 927, ela não fala de hipótese de suspensão contratual. Muito tem se falado pelos termos aditivos de convenção coletiva. Eu, particularmente, enxergo que existe aí inconstitucionalidade pela incompatibilidade com alguns princípios constitucionais. Como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio de subsistência, né? Como é que eu mando um pai de família para casa sem salário, sem receber férias, que ele vai receber, como alguns termos de convenção coletiva têm falado, em 30, 60, 90, 120 dias. Então, assim, eu enxergo o princípio de inconstitucionalidade nessa tratativa. Acho que não é a situação mais adequada do empregador fazer, e se fizer, está passível de questionamento judicial. A princípio é isso. Obrigado pela presença, como a Carol falou. Veja a próxima publicação quanto ao sorteio. Obrigado a todos os senhores.